Olá, querida pessoa. Hoje, conforme anunciado, eu vou falar sobre o que é a alta inteligência moral. Então, você vai hoje entender isso. O que é essa habilidade que pode atingir um nível alto de sofisticação no seu funcionamento, que então eu chamo de alta inteligência moral. E ao longo da conversa, você vai saber que essa alta inteligência moral, ou que a inteligência moral, no seu funcionamento, na sua estrutura, ela funciona a partir de uma bússola moral somada de mais 4 habilidades morais. Então, essa bússola moral, mas as 4 habilidades morais que, num alto desempenho, compõem a alta inteligência moral. Então, nós vamos conhecer o que é essa bússola, o que são essas habilidades morais, essas 4 habilidades morais. Essa exposição, na qual eu explico, a alta inteligência moral, ela está baseada no artigo de 2 pesquisadores suíços da Universidade de Zurique, Carmen Tana e Marcus Christen. Eles, então, têm um artigo chamado Moral Intelligence, a Framework for Understanding Moral Competences. Então, inteligência moral, uma estrutura para compreensão, para entender a competência moral. Então, eu quero justamente expor itens desse artigo. Eu vou recorrer aqui às minhas notinhas, né? É importante dizer já nesse início que o que interessa a esses pesquisadores... Eu faço uma pausa aqui que está passando um vendedor vendendo a pamonha aqui. Está fazendo o ganho dele vendendo pamonha. Vou esperar um pouquinho ele passar. Carmen Tana e Marcus Christen escrevem esse artigo sobre a estrutura do funcionamento da moral, da inteligência moral, colocando uma questão sobre o que aponta a diferença que pode ocorrer no que seria uma transição moral. Uma transição moral no sentido de uma mudança de padrão moral ou de orientação moral que pode acontecer num determinado momento da história. E eles se preocupam em distinguir essa transição que pode acontecer de 2 maneiras. Eles distinguem 2 maneiras em que essa transição pode acontecer. Existe a transição baseada em mudança de conteúdo e a transição baseada em mudança de mentalidade propriamente. Então, quando eles falam nesses termos que eles escolhem, né, de mudança, de transição por conteúdo, eles estão falando na minha linguagem, de uma nova instituição que substitui uma outra por razões morais. Então, um exemplo excelente disso, de uma mudança institucional que coloca um novo tipo de conteúdo moral, é a abolição da escravidão. Então, esse é um dos bons exemplos que podem ser citados. Então, sai um conjunto de normas simbólicas ou de valores, de deveres e direitos, inclusive, que sustentam um sistema de escravidão, e isso é abolido por uma ordem em que se reconhece a igualdade e a dignidade de todas as pessoas. Isso é uma mudança de conteúdo. A gente pode ver esse conteúdo e assim entender melhor, a título de exemplo, pensando justamente na promulgação de lei. Tanto no sentido de uma lei deixar de vigorar, né, de ela ser propriamente expirada, ela expirar, né? Tem um verbo melhor para isso que não está me vindo na mente agora, né? Então, quando a lei deixa de vigir, né, então é um conteúdo que sai e uma nova lei entra, é um novo conteúdo que então passa a reger a vida coletiva. Então, essa é uma transição de conteúdo que pode ter, como no caso da abolição da escravidão, uma qualidade moral. Outra coisa é a transição por mentalidade, que exigiria ou exige mesmo uma mudança de pensamento, de valores e de atitudes dos indivíduos. Então, mentalidade aí
não como um conceito, antes de tudo, coletivo, mas a mentalidade como sendo a vida interior de cada pessoa. Então, esses autores suíços estão mais interessados em pensar essa transição da mentalidade. E por isso vão investir no conceito de, não somente no conceito de inteligência moral, mas vão investir também na compreensão do funcionamento dessa inteligência moral. Então vem dessa distinção a preocupação deles. Eles partem de um conceito de moralidade que pode ser entendido como sendo um conjunto de símbolos, e quando se fala em símbolos, eu quero dizer elementos linguísticos, né, elementos que podem ser concebidos por conceitos, por termos, né, então é um conjunto de símbolos que tomam a forma de normas, tomam a forma de valores, tomam a forma de crenças. Então, a moralidade é um conjunto de símbolos orientados por uma preocupação, por preocupação e respeito consigo mesmo e com os outros. Então tem aquele sentido que não se esgota no próprio indivíduo, mas sim no fato de que o indivíduo é parte de um todo. Então esse conjunto de símbolos orientam não somente uma relação do indivíduo com ele mesmo, mas orienta a relação do indivíduo com outras pessoas, com finalidades, vamos dizer assim, para o bem, voltados para o bem, para a promoção de um melhor estado de vida. Uma rápida consideração que eu faço sobre esse conceito é que ele, para mim, que o conteúdo desse conceito define, para mim, melhor o termo moral. Então, a moral seria esse conjunto de símbolos. Então, a moral é um elemento guia, é um elemento orientador. A moralidade é o conjunto de habilidades morais que nós temos. Sim, especialmente em função da vida coletiva, uma vez que a moralidade é uma elaboração já biológica, como eu já falei em algumas conversas aqui. Então, a moralidade é uma qualidade de algumas espécies, inclusive, não só da espécie humana. Uma qualidade referente tanto a uma atitude altruísta como uma atitude de colaboração, para a gente resumir essa ideia de moralidade. E a moral, sim, é um conjunto de símbolos que orientam as pessoas a encontrar uma melhor forma de fazer o bem para si e para os outros. É interessante, então, nessa conversa, lembrar do conceito de moralidade. E enfatizo, por isso esses autores estão preocupados em pensar em que habilidades facilitam o funcionamento do comportamento moral. A inteligência moral é entendida por eles, então, por dois aspectos importantes. O primeiro, justamente para justificar a ideia de inteligência, o primeiro aspecto é a habilidade de processar informações morais. Informações que tenham essa qualidade ou essa direção de orientar o comportamento, orientar a conduta para o comportamento pró-social. Essa é uma ideia também interessante, né? O comportamento pró-social, né? Ao contrário de um comportamento antissocial, né? que rompe ou que abala, que obstrui as relações. Um comportamento pró-social, um comportamento altruísta e colaborativo, né? Que favorece não apenas o próprio indivíduo, mas favorece também o grupo. Então, inteligência moral diz respeito ao processamento das informações, de informações morais. Isso implica tanto o pensamento, o raciocínio consciente, ou as considerações conscientes, quanto considerações também não conscientes ou automáticas, né, que podem ser, por exemplo, vistas ou apontadas como sendo a inclinação afetiva ou inclinações emocionais pró-sociais também. Então, há noções pró-sociais, ideias pró-sociais. Eu falei agora de uma ideia eu falei de altruísmo, mas agora quero falar de
de dignidade. Então, alguém que se comporta pensando em proteger, conservar a sua dignidade e a dignidade dos outros. Então, quando isso é uma orientação consciente, né, então esse é o tipo de consideração que até se chama de um pensamento lento, onde a pessoa pondera conscientemente como faz. Então, ela processa essas informações de modo consciente. Mas há também o processamento rápido, que é o da reação afetiva, da reação emocional, que, por exemplo, acontece numa situação onde a gente vê alguém em necessidade, a gente é movido por ajudar sem fazer muitos cálculos. Então, a inteligência moral diz respeito ao processamento de informações morais. E diz respeito também ao gerenciamento da autorregulação. Esse é um aspecto também interessante. Gerenciar a autorregulação é gerenciar a capacidade de orientar o próprio comportamento de uma maneira autônoma. Então, autorregular-se, né? Ajustar pensamentos egoístas e hostis para pensamentos altruístas e colaborativos, ajustar os sentimentos, né? Elaborar, né? Trabalhar, por exemplo, a raiva, o ódio, para isso se tornar um sentimento de perdão, de aceitação, de tolerância, e também ajustar o próprio comportamento. Por exemplo, superar a preguiça em fazer alguma coisa boa para outras pessoas, né? Ou a preguiça ou o cálculo do conforto, e ajustar isso para um comportamento expansivo na direção de outros. Então, isso seria a autorregulação. Então, a inteligência moral vai implicar tanto esse processamento de informação quanto esse ajuste do que os sociólogos chamam de hábitos, né? Que é esse conjunto de pensamento, sentimento e ação, né? Buscando para isso um padrão que é moral, ou seja, um padrão que é voltado para essa postura, para essa direção pró-social, como eu já expliquei. Então, isso é inteligência moral, né? E aquela pessoa que é moralmente inteligente, conforme esses autores, elas têm tanto uma atenção às situações morais da vida dela, elas percebem quando uma determinada coisa que acontece implica uma questão moral para elas, e são algumas, né, na vida, né? São situações domésticas, são situações públicas, situações domésticas, às vezes um desentendimento dentro de casa, na relação com o cônjuge, na relação com filhos, isso às vezes exige uma percepção do que está acontecendo ali, né? Como eu vou agir agora com essa pessoa. Então, a pessoa moralmente inteligente, ela desperta para essa observação, né? A percepção dela está sensível a isso, então, isso é um elemento. Um outro elemento da pessoa moralmente inteligente é que ela, justamente porque percebe, ela se engaja reflexivamente nessa situação, ou seja, ela raciocina para buscar a melhor decisão. Ela entra num processo de tomada de decisão para então selecionar, escolher qual é a postura que ela vai assumir. Então isso exige raciocínio. E finalmente é a própria atitude, a decisão tomada e a atitude então que decorre dessa decisão. Eu prefiro chamar então de ação, como ela efetivamente age, né? Como ela age e como ela procura agir. Porque esse age, ele não é estático, né? Há uma situação em que a pessoa pretende ou gostaria, ela tem uma ideia de como deveria agir, mas ela não consegue corresponder isso numa situação, mas ela vai continuar perseverando nisso, se esforçando nisso, até que ela possa corresponder ao próprio padrão que ela assumiu. Essa é uma ideia interessante, é interessante mencionar isso, essa ideia de
tanto de perseverança, que eu agora acabei de chamar de esforço, quanto a ideia de coragem também, né, que é essa disposição, né, de ir além das próprias limitações. É interessante mencionar isso para, então, evidenciar a dificuldade que a moral coloca para nós, né? Nós temos várias inclinações que não são as melhores de cara, né? Nós, como indivíduos, como pessoas, temos uma porção de razões biográficas, históricas, em determinadas situações, dificuldade de agirmos de uma maneira propriamente moral. Então a moral coloca um desafio para nós. Então essa pessoa moralmente inteligente, ela assume esse desafio. E eu vou falar um pouco mais sobre isso, dando notícias sobre o que isso significa. O que significa assumir esse desafio, né? Porque isso vai justamente nos levar para o comentário sobre o funcionamento propriamente da inteligência moral, os componentes da estrutura da inteligência moral, para que a gente tenha ideia do que é a alta inteligência moral. Então, se existe uma alta inteligência moral, existe uma inteligência moral que não é tão alta, no sentido de que todos nós temos uma estrutura de inteligência moral, todos nós somos capazes de pensar moralmente, mas isso vai ser mais ou menos facilitado conforme contexto, vai ser mais ou menos facilitado conforme cultura, vai ser mais ou menos facilitado conforme a personalidade, conforme as experiências particulares de vida que cada um de nós teve, né? Então isso tudo molda a nossa inteligência moral. Então por isso que se pode pensar numa alta inteligência moral referente àquele estágio atingido por quem ou foi dotado, né, de boas circunstâncias, de uma cultura também mais trabalhada, vamos dizer assim, mais elaborada do ponto de vista moral, e foi também dotado de uma boa experiência individual, especialmente afetiva, que facilita, né, o exercício dessa moralidade. Então, ou é essa pessoa, agraciado, eu diria, ou é aquele que trabalha para melhorar, né? Eu tenho a impressão que a maior parte das pessoas trabalham para melhorar, né? Eu me incluo nesse grupo, trabalho para melhorar. Então, bem, vamos para o que seria uma segunda parte, né? Eu fiz uma introdução conceitual, explicando a razão do artigo, né? As razões do artigo que eu estou comentando hoje, nisso que é uma conversa um pouco mais técnica, mais conceitual. Apresentei as razões dos autores e apresentei alguns conceitos fundamentais também mencionados por eles que vale a pena resgatar, especificamente de moralidade e de inteligência moral. Agora, nessa segunda parte, no que para mim é a segunda parte, eu vou considerar exatamente a estrutura que esses autores montaram para explicar o funcionamento da inteligência moral e assim se entender o que é a alta inteligência moral, que é a razão, que é o tema, né, que eu apresentei para nós conversarmos. Então, para a gente entender essa estrutura, vamos pensar em dois componentes, que é o da bússola moral e o outro é o conjunto de habilidades morais. São 4 habilidades morais. Então como sendo uma conversa técnica, então vai ser uma sequência aqui bem didática, né? Então, para que uma pessoa haja de uma maneira conforme a sua inteligência moral, haja de modo moralmente inteligente, esse comportamento, vamos chamar assim, essa autorregulação, essa autorregulação precisa começar por um fundamento, por uma base, que é a chamada bússola moral. Esse é um termo muito encontradiço na literatura, pelo menos na literatura sobre moralidade, é um conceito que aparece. Eu particularmente tenho um prazer nesse conceito, acho um conceito muito feliz, né? É uma imagem muito boa,
por ser a bússola um instrumento de orientação para um curso, né? Uma orientação para uma jornada, orientação para uma exploração, porque tudo isso é a nossa vida. Então, a bússola moral, né, em português ou na nossa cultura, é uma expressão que aparece um pouco menos. Mesmo em textos sobre moralidade em português, eu encontrei menos esse texto. De autores brasileiros, né? Mas de autores estrangeiros, isso é um termo que costuma aparecer. Então, bússola moral, como a imagem indica, é um elemento de orientação. Para além da imagem, para além da analogia, a gente pode pensar a bússola moral como sendo uma referência. Então, eu preciso de ter ideias pelas quais eu posso orientar meu comportamento e às quais eu posso recorrer para orientar meu comportamento. Então, nesse sentido que é uma referência. Né? Ela me dá uma orientação. Né? É como às vezes a gente quer encontrar um caminho e a gente pede, tem alguma referência? O hospital. Então, o hospital é a edificação, é o prédio mais importante ali na região, então ele orienta. Então, bússola moral é uma referência e ela é multifacetada. Ela pode ser, ela é ou pode ser composta por valores, por crenças, né, por um conceito filosófico, né? Então, agora, alguns instantes eu falei sobre dignidade. Então, dignidade é um termo já muito importante no direito moderno. Então, dignidade pode ser um elemento de bússola moral, né? Se nós pensarmos em termos de crença, né, e até associarmos a religião, então tem a ideia de amor ao próximo, isso pode ser também uma bússola moral. Quando eu fazia essa pesquisa, preparava essa conversa com você, me veio à mente, por exemplo, a famosa, conhecida, pelo menos por alguns, né, a prece da serenidade. Se você não conhece essa prece da serenidade, ou oração da serenidade, pode procurar na internet. Ela diz, né, concedei-me serenidade para aceitar as coisas que não posso mudar, coragem para as coisas que posso mudar e sabedoria para distinguir uma das outras. Então, eu vejo essa prece da serenidade como sendo também, como podendo funcionar como um conteúdo de bússola moral. Se você tiver curiosidade também, pode entrar lá no Instagram, na minha conta do Instagram, e descer e passando lá para baixo, talvez tenha sido a segunda postagem que eu fiz na história do meu Instagram. Tem lá uma imagenzinha com essa prece da serenidade que eu acho um texto muito sábio. Então, esses conteúdos que compõem a bússola moral são esquemas. A literatura chama assim, esse texto que eu comento hoje chama assim. Então, são esquemas. Né? Em português, essa palavra não faz muito sentido. Eu preferiria dizer que os conteúdos da bússola moral são chaves. Né? Chaves, tanto no sentido de que podem abrir a nossa visão, a nossa percepção para determinado campo, para que a gente veja alguma coisa de modo específico. Podíamos também dizer que a bússola, que esses conteúdos de bússola moral são lentes, porque também modificam a nossa visão, a nossa percepção. Mas a literatura chama de esquema. E uma forma de explorar o termo da própria literatura é porque esse esquema vai organizar a autorregulação. É a partir da bússola moral que eu organizo a minha autorregulação, que eu organizo os meus pensamentos, os meus sentimentos e a minha ação. Então eu vou acatar, né, o termo da literatura, do artigo, e dizer que a bússola moral é composta por esquemas que são os diferentes conteúdos, como a oração da serenidade, como um versículo bíblico, como um termo do direito, porque esses esquemas organizam a forma de estar no mundo. Né? Vamos dizer assim, organizam a forma de estar no mundo. Então,
esse é um aspecto da bússola moral, o conteúdo dela. E um outro aspecto da bússola moral é que ela precisa de ser acessível. O que significa ser acessível? É ser lembrada. A bússola moral só funciona como tal se eu lembrar dela, se eu lembrar dos esquemas que ela tem. Eu estou vivenciando uma situação e eu penso, poxa, como eu vou agir agora considerando a ideia de serenidade ou considerando a ideia de coragem que eu encontro ali, que eu selecionei para mim na oração da serenidade. Então, bússola moral é um aspecto da minha moralidade que é composto por esquema, né, ou por conteúdos morais específicos que orientam, e é também composto por acessibilidade, que é o fato de a minha mente recorrer a eles e conseguir recorrer a eles. Então, esse é o primeiro elemento. Essa é a base de tudo para o funcionamento da inteligência moral. A partir daí, entramos nas quatro habilidades morais que compõem o funcionamento da inteligência moral. E eu já vou mencionar. Logo associado, vinculado à bússola moral, está o compromisso moral. Essa é a primeira habilidade, a habilidade do compromisso moral. Depois, três outras habilidades vão efetivamente funcionar viabilizadas. O funcionamento dessas três outras habilidades vai acontecer viabilizado pelo compromisso que eu assumo, que eu guardo em relação à bússola moral. E essas três outras habilidades, além do compromisso moral, são, vou ler para não esquecer, para não errar, a sensibilidade moral, a resolução moral e a assertividade moral. Sensibilidade, resolução e assertividade moral. Então vamos ver como é que essas quatro habilidades funcionam. No momento que eu digo que vinculada à bússola moral está o compromisso moral, é importante dizer que para esses dois autores, né, Kristen Tanner e Marcus Carmen Tanner e Marcus Kristen, para esses dois autores interessa sustentar a tese e divulgar a tese, a ideia de que o compromisso moral é central para a inteligência moral. E é uma ideia que eu gostei muito de encontrar, é uma ideia que eu acompanho. E eu digo isso exatamente porque eu fiz, em abril, uma live justamente me referindo a essa noção. Foi no dia 17 de abril. Eu fiz uma live me referindo a essa noção de compromisso moral. Ali, eu não usei a palavra compromisso moral, eu usei um outro termo, porque esse termo designa uma virtude. Na lista de virtudes, esse termo designa uma das virtudes, que é a virtude da fidelidade. Então eu vou explicar um pouco o que esses autores chamam de compromisso moral por meio dessa virtude da fidelidade. Então, se eu tenho um compromisso, se eu assumo um compromisso, eu sou fiel a esse compromisso assumido. Né? Ou se eu assumo um compromisso a alguma coisa, isso faz de mim fiel a alguma coisa. E a fidelidade, ela indica dois elementos. O primeiro elemento é a memória, no sentido de que eu lembro de algo. Então, eu escolhi a prece da serenidade como um esquema da minha bússola moral, e eu lembro disso. A minha memória me permite recorrer a esse esquema da bússola moral, e isso indica o primeiro elemento que esclarece a minha fidelidade a esse esquema da bússola moral. Ele estar na minha memória e eu lembrar dele. E o outro elemento, além da memória, é a minha vontade de manter esse vínculo, de manter essa relação. Então, isso faz a fidelidade.
né? Eu lembro de algo, eu lembro de uma experiência, eu lembro de, um, de, uma, de uma decisão, né? E eu me colo a isso e eu tenho vontade de preservar isso. É por isso que se diz e se esclarece que o fundamento da moral é a fidelidade à moral. Então eu falei da moral como sendo um conjunto de símbolos que apontam, né, vamos dizer assim, para o bem. Então, à medida que eu sou fiel a isso, isso é o fundamento da própria moral. Então, a fidelidade à moral é o fundamento da moral. Então, o compromisso, né? O compromisso é a primeira habilidade moral. Então, eu estou comprometido com o esquema da bússola moral, eu estou comprometido com a bússola moral. Então, isso define o compromisso moral, né? Então, eu dou prioridade por lutar por questões morais, por lutar pela moralidade. Eu concentro a minha energia também na moralidade. E aqui vem outro elemento interessante que esses autores falam, né? Quando eu tenho um compromisso moral, eu aplico um automonitoramento, ou seja, eu observo a mim mesmo, eu observo meus pensamentos, meus sentimentos, meu comportamento, eu também faço uma autorreflexão, eu reflito sobre mim mesmo, eu me coloco diante do espelho, eu comigo mesmo, e também eu exerço a autoinfluência, eu procuro exercer influência sobre mim mesmo, no sentido de por exemplo, eu dizer para mim ou me impelir a agir de uma determinada maneira como eu quero, conforme a escolha moral que eu fiz. Então, é exercer influência sobre mim mesmo. É diferente de exercer influência sobre outro, né? Querer que outro age de determinada maneira. Pelo compromisso moral, eu exerço automonitoramento, autorreflexão e autoinfluência. Eu acho também especial essa linha de ações próprias, né? Automonitoramento, autorreflexão e autoinfluência, porque elas indicam como que o sujeito moral ele é um sujeito autônomo. Ele precisa ser, em certa medida, na melhor acepção do termo, ele precisa de ser senhor ou senhora de si. Ele precisa ser autônomo, responder por suas escolhas, responder por suas ações. Né? É a ideia de responsabilidade. Para o sujeito moral, ele mais é responsável do que ele é obediente. Essa é uma ideia também bastante rica. Né? A questão dele não é obedecer. A questão dele é ser responsável. Porque ele faz as escolhas morais dele orientadas para o bem. Então, vou fazer já dois esclarecimentos aí para não ir muito longe, né, nessas habilidades morais e deixar de falar quando que se trata de uma alta inteligência moral. Então, no caso da bússola, a bússola vai indicar uma alta inteligência moral quando essa bússola estiver internalizada na pessoa. Então, não basta eu ter feito a escolha por privilegiar a prece da serenidade da minha vida. Concedei-me serenidade para as coisas que não posso mudar, coragem para as coisas que posso e sabedoria para distinguir uma das outras. Não basta eu ter feito essa seleção desse esquema, desse texto. Ele precisa estar internalizado na minha mente. Então, a alta inteligência moral leva o sujeito a ter isso internalizado dentro dele. E ele facilmente acessa isso, ele lembra disso nas situações. Então isso distingue uma alta inteligência moral de uma inteligência moral que não é tão alta. A pessoa às vezes esquece na situação de recorrer a algum conteúdo, alguma ideia, algum valor que pode ajudá-la a se colocar de uma maneira melhor no mundo, do ponto de vista moral. Então, no caso da alta inteligência moral, isso está internalizado e a pessoa acha rapidamente esse recurso
para orientar melhor o comportamento dela. Autorregulação automatizada, né? Então a pessoa, porque ela tem esse compromisso, ela é menos tentada a fazer aquilo que não é moralmente, menos tentada a fazer aquilo que não é moral. Então ela, quando se diz que é autorregulação automatizada, é que ela não precisa fazer muitas considerações para assumir a atitude moral. Ela logo se inclina a isso. Ela logo se dispõe a isso, porque é aquilo que está mais evidente para ela. E é aquilo que ela está mais disposta a fazer. Então ela tem menos conflito moral. Ela tem uma disposição moral mais forte, em razão do compromisso dela. E ela está mais disposta a renunciar. Ela tem uma facilidade em renunciar. Não, para eu ganhar isso, eu vou ter que prejudicar alguém, por exemplo. Ou para eu ganhar isso, eu vou ter que fazer um aproveitamento ruim de recursos que poderiam ser mais bem utilizados coletivamente. Então eu renuncio a essa oportunidade, né? Então o compromisso de uma pessoa que tem a inteligência moral mais alta, ele funciona dessa maneira. Ela tem uma facilidade de renunciar e tem uma facilidade e um desejo, melhor dizendo, de investir em esforços num comportamento moral mais sofisticado. Na sofisticação de uma inteligência, por exemplo, matemática, né? Até mesmo de uma inteligência artística, e às vezes moralidade parece ser uma coisa relativamente banal, mas não é. É um fenômeno mental bastante complexo, né? A moralidade. Bem, então falei do fundamento da inteligência moral como sendo a bússola moral, apresentei a primeira habilidade, que é o compromisso moral, que está vinculada à bússola moral, e agora eu vou para as 3 habilidades que são um mecanismo, né, dessa inteligência moral e também redundando numa conduta, num comportamento moral. Então, a primeira dessas 3 habilidades é a sensibilidade moral, que diz respeito a perceber e identificar a situação moral, que é a forma de ler o mundo, de ler as situações específicas nas quais a pessoa se encontra. Então, a pessoa está numa determinada situação, ela recebe um estímulo, vamos dizer assim, que pode ser, por exemplo, uma ordem de alguém. Vamos pensar numa pessoa subordinada, né? Que pode ser tanto um funcionário quanto um filho, um filho. Eu ia dizer uma criança, mas a criança não vai entrar muito nessas questões. Mas em qualquer pessoa subordinada a uma autoridade, ela recebe um estímulo, que seria uma ordem, e ela não reconhece aquilo como sendo justo. E ela então vai perceber aquilo. Então, quando diz que ela reconhece como não sendo justo, é porque ela percebeu aquela situação. Então, essa é a sensibilidade moral, que é a percepção da situação na qual a pessoa se encontra. E que geralmente vai fazer com que ela pense aquela situação conforme os princípios que ela tem ou que ela assumiu. Então ela vai julgar dessa maneira. A partir desses princípios, ela logo percebe que tem algo errado aqui, né? Então essa é a sensibilidade moral. É a leitura da situação que oferece uma questão moral, que oferece um desafio moral, ou também, vale a pena dizer, a situação que oferece uma oportunidade moral. Então eu pensei no lado negativo, né, no problema, no sentido, né, da dificuldade, mas também pode surgir uma oportunidade. E ela também percebe, poxa, aqui está uma pessoa precisando de algo, eu tenho uma oportunidade de agir, né, como se diz, fazer uma boa ação. Então ela também percebe isso, né? E no caso da pessoa que tem uma inteligência moral alta, ela faz essa leitura rapidamente. Ela logo percebe a dificuldade, ela logo percebe o desafio. Às vezes a pessoa não tem essa percepção,
ela é envolvida pela situação e age de uma maneira como ela não gostaria de agir, porque ela não percebeu onde é que ela estava. Ou ela perde a oportunidade de fazer bem a alguém, depois ela olha para trás e diz, poxa, podia ter feito melhor, né? Enquanto eu falo isso, eu penso numa situação que eu passei alguns meses, eu acho, onde eu tive exatamente esse sentimento. Falei, poxa, eu podia ter feito bem melhor para aquela pessoa. Então a minha sensibilidade moral não foi aguçada, não aconteceu de maneira aguçada naquele momento. E essa sensibilidade, então, também permite que a pessoa não apenas leia, perceba a situação em jogo, mas ela pode rapidamente acessar o seu próprio compromisso. Ela lembra do seu próprio compromisso e, consequentemente, ela recorre aos seus esquemas da bússola moral, né? Então, isso também é a sensibilidade dela. Ela está sensibilidade até no sentido de ela estar atenta ao pormenor da situação. Ela vê o detalhe da situação, ou ela vê a clareza da situação, e por isso ela também recorre aos seus próprios fundamentos, e por isso tende a agir da melhor maneira, né? Ainda não se completou, estamos num funcionamento, né? Então, num ponto em que a pessoa está percebendo o que está acontecendo, por ser sensível, né? Então, a pessoa que tem inteligência moral alta, ela percebe logo e acessa logo a sua orientação. A próxima habilidade é da resolução de problemas morais. Eu falei apenas resolução anteriormente, mas é resolução de problemas morais. E aí vale a pena também explicar que problema aí é o problema no sentido, vamos dizer assim, matemático do termo, que é a situação que pode ser elaborada. Então, uma situação acontece e eu vou lidar com aquela situação, levando aquela situação a uma conclusão. Então, esse é o sentido do termo problema. Eu explico isso porque eu falei anteriormente em desafio e oportunidade. Mesmo quando há uma oportunidade, eu preciso também considerar como que eu vou aproveitar essa oportunidade. Então, quando eu percebo a oportunidade, aquilo se torna um problema no sentido de que coloca para mim a necessidade de eu refletir, de eu raciocinar para tomar uma decisão, para saber como que eu vou atuar nesse momento. Então, na resolução, existe a criação de soluções moralmente satisfatórias. Então, pela resolução moral, eu crio soluções satisfatórias, moralmente satisfatórias. Às vezes, inclusive, conciliando valores conflitantes. E no caso da pessoa com a inteligência moral alta, ela vai fazer pouco esforço para encontrar essa solução. Como tendo uma sensibilidade alta, ela recorre à sua bússola moral e ela logo tem uma solução para aquilo. Ela vê a oportunidade para agir da melhor maneira e ela age justamente ela já toma a decisão de agir da melhor maneira. Tudo é claro para ela, né? Então ela resolve o problema facilmente. Se é uma dificuldade, da mesma maneira, ela sabe rechaçar aquela pressão, aquela influência para ela agir de uma maneira que é reprovável do ponto de vista moral. Então a pessoa com alta inteligência moral resolve o problema facilmente, né? Ela cria uma solução facilmente. E menciona a última habilidade moral, que é a assertividade. Essa é uma habilidade muito interessante porque ela fecha o funcionamento. Se a assertividade ela não for consistente, a sensibilidade e a resolução, que é a tomada de decisão, não levam a uma conclusão, né, em termos de conduta, em termos de comportamento. Eu decido, mas eu posso até recuar da minha decisão, né? Eu decido no sentido de que eu sei agora o que eu devo fazer, mas eu posso não fazer. É a assertividade que leva à ação. E é importante nesse ponto eu acentuar que em todo esse processo, quanto mais
claro, quanto mais consistente for o compromisso moral da pessoa, mais facilmente, mais automaticamente ela pode atuar moralmente bem pela sua sensibilidade e moralmente bem pela sua capacidade de raciocínio e tomada de decisão. O compromisso é um grande apoio para isso. E por isso o compromisso também deve ser compreendido como sendo o aspecto emocional da questão. Então, quando eu sou fiel a algo, eu sinto amor a essa coisa. Eu me sinto vinculado emocionalmente a essa coisa. Eu tenho dificuldade de contrariar esse elemento ao qual eu me faço fiel. E é essa fidelidade ou esse compromisso moral que vai apoiar essa sensibilidade moral e a resolução de problema moral e a assertividade moral. Então, a assertividade é a capacidade de sustentar o comportamento moral diante de adversidade. É o que eu chamo de pagar o preço. Então, se eu tenho assertividade moral, eu afirmo a minha postura moral, a minha moralidade diante de dificuldades. Isso é assertividade. Eu suporto as pressões. Eu suporto pressão para manter a minha atitude moral. E a pessoa que é moralmente inteligente, altamente inteligente do ponto de vista moral, ela é alguém que tem integridade, no sentido de que ela consegue fazer com que suas ações correspondam às suas palavras, e ela tem justamente a persistência e a coragem para agir moralmente. Ou seja, ela percebe a situação, ela toma uma decisão e ela faz dessa decisão um ato, uma conduta, ela age finalmente, ela paga o preço. Então ela é capaz disso porque ela tem uma alta inteligência moral. E assim eu completo essa estrutura, esse esquema que evidencia o funcionamento da inteligência moral, tentando esclarecer para você de que forma que esse esquema funciona em alto nível. E aí se destacam duas coisas desse funcionamento de alto nível. É o compromisso ou a fidelidade moral à bússola e a automaticidade com que a pessoa passa por esse processo de sensibilidade, de resolução e de assertividade. A automaticidade pela qual a pessoa logo percebe, ela logo decide e ela, portanto, age. Então, esse é o funcionamento de alto nível da inteligência moral. Nós, do ponto de vista histórico, constatamos isso algumas vezes, às vezes em pessoas comuns, não há nenhuma dificuldade disso ser encontrado em pessoas comuns, mas aquelas grandes figuras que se tornaram figuras históricas por atitudes morais, elas se tornaram isso, elas chegaram nesse nível de impacto e de influência, porque eram pessoas que tinham um alto nível de inteligência moral. Eu costumo aqui citar até as mesmas figuras, porque são figuras muito marcantes, como de Martin Luther King, Gandhi, Mandela. E eu cito essas figuras porque eu lidei um pouquinho mais com elas, ou quero lidar um pouco mais com elas, mas nós podemos pensar também nos santos, nos grandes sábios, tanto por seus textos, acreditando que eles eram íntegros, e portanto eles agiam conforme os textos escritos, e assim foram confirmados na história, quanto pela própria história que se contou sobre essas figuras. A gente pode pensar nos grandes sábios da era axial, em Buda, em Confúcio, e da história um pouco mais à frente, em Jesus, São Francisco de Assis. Todas essas figuras eram figuras que atuaram por alta inteligência moral. Alguns foram tão elevados na sua inteligência moral que até romperam a própria moral e se tornaram simplesmente amorosos. E quando eu falo isso, eu lembro que a razão da moral
e das virtudes que representam o aspecto prático da moral é justamente nos aproximar mais da capacidade de amar. Quando abunda o amor, não é preciso mais moral, porque a moral resolve, porque o amor resolve tudo. Né? O amor tem as melhores decisões, o amor tem as melhores atitudes em relação ao outro, em relação a si mesmo. Então dá tudo resolvido. Mas porque a falha no amor é grande, em muitos de nós, eu claro, me incluo nisso, então é necessário recorrer à moral. Né? E é por isso que a moral é tão importante e é por isso que a moral, ao mesmo tempo, mesmo que difícil, é tão bela. Né? Porque ela é um caminho para mais amor. Então, eu paro por aqui lentamente, dando a chance de alguém fazer alguma consideração, alguma colocação, na expectativa de ter sido interessante essa conversa mais técnica, e especialmente na expectativa de ter havido aí uma sugestão para que você também busque elevar o nível da sua inteligência moral, antes de tudo se fazendo consciente do seu compromisso moral, dessa habilidade compromisso moral, que quanto mais clara para você mesma, quanto mais consistente é essa habilidade que vai apoiar, eu sigo a tese desses autores, essa habilidade moral, do compromisso moral, que vai apoiar o seu funcionamento em alto nível em termos de inteligência moral. Rossello escreve assim: existe relação entre aprendizagem moral e inteligência moral? Total, né? Total. Eu acho que uma das grandes funções da expressão inteligência moral é, por meio do termo inteligência, sugerir que isso pode ser aprendido. Né? Então vamos dar um exemplo. Né? O que seria aprender inteligência moral? Seria conhecer as grandes ideias morais, conhecer o fenômeno moral, conhecer exemplos de moralidade, ou de atitude moral, de ação moral, para que isso tanto gere entendimento quanto também inspiração. Então eu já tenho um curso já organizado, né, nesse campo, e não à toa, né? Nesse curso eu apresento o método que tem 3 vertentes. Uma das vertentes se chama exatamente bússola. Então eu procuro, nessa vertente bússola do método, justamente apresentar ideias fundamentais, ideias básicas que são, no meu entendimento, a partir das minhas pesquisas, que são chave para a pessoa assumir um rumo de evolução moral, de crescimento moral, de expansão moral. Né? Então isso é aprendido, sim. Né? Eu explico um pouco. Então, como é que eu componho essa bússola? Né? Eu busco, por exemplo, não só, mas, por exemplo, eu busco recursos, ideias, conteúdos em parte da filosofia estoica, especificamente em Epicteto, porque Epicteto estava precisamente preocupado com o progresso moral. Então eu recolhi de todo o texto da obra Quiridion, de Epicteto, todas as passagens em que ele diz algo como aprenda, exercite. Então eu selecionei tudo isso como lições que Epicteto nos coloca para a gente compor a nossa bússola moral. Então isso é aprendido. Né? Uma outra vertente do método que eu organizei, que é a vertente chamada régua, onde eu apresento uma lista de virtudes, porque as virtudes são a moral prática. Então as virtudes servem como um tipo de parâmetro para eu medir a minha atitude. Eu olho para a virtude e vejo quão perto ou quão longe eu estou dela. Né? Então, à medida que eu aprendo, quando eu entendo o que é compaixão, eu entendo o que é gratidão, eu entendo o que é coragem, eu entendo o que é humildade, aí, tendo clareza do que é essa virtude, eu posso, então, me saber menos humilde, por exemplo. E aí eu
eu sei como eu posso trabalhar para cuidar da minha falta de humildade. E, finalmente, o método tem a vertente que é chamada de mapa, que é o termo que eu uso para representar o conhecimento de todo o plano, de todo o campo que envolve a moralidade. Né? Então, eu explico a moralidade na sua evolução biológica, na sua evolução cultural, eu explico o funcionamento da moralidade, como, por exemplo, a composição, a estrutura do comportamento altruísta. Então, todos esses entendimentos, né, contribuem para a gente desenvolver a nossa inteligência moral. Então, é possível aprender. E a Roselma ainda escreve: o agir moral não pressupõe recompensa, não, Rony. Penso recompensa podendo ser qualquer ganho. Essa é outra questão excelente. Eu fiz uma live sobre isso recentemente. Eu não estou aqui lembrando exatamente do título dela, mas eu tenho aqui no meu caderninho, que diz justamente algo nesse sentido: seu ganho com inteligência moral. Esse é o título da live. Seu ganho com inteligência moral. Há ganho. Há ganho com a ação moral. Isso é um belo tema. Eu vou responder bem rapidinho, né? Você pode recorrer a esse vídeo que está no meu canal no YouTube. O ganho, primeiro, não é um ganho calculado. Eu não faço porque eu vou ter a recompensa. Então, isso realmente não é ação moral. A ação moral é uma doação. Né? Eu faço em função da dignidade ou eu faço isso em função do outro. Né? Mas o ganho é a satisfação. Em primeiro lugar, eu faço isso e eu fico satisfeito por agir assim, porque eu tenho esse compromisso moral. E essa satisfação, em si, isso é um ganho. E é bom que haja esse ganho. Né? E o outro ganho que ocorre, que decorre dessa satisfação, é a saúde psicoemocional. Né? Há muitas pesquisas que mostram isso, né? O quanto que essa atitude expansiva, moralmente expansiva. Eu agradeço a pergunta para dizer que o progresso moral significa abarcar cada vez mais seres como objetos do meu cuidado, como objetos do meu respeito. Isso é o progresso moral. Ou seja, eu não cuido e respeito apenas os meus familiares e os meus amigos, não apenas aqueles de quem eu gosto, mas eu respeito o planeta, por exemplo. Eu respeito e cuido do planeta. Né? Então, essa é a extensão a que leva o progresso moral. Né? Então, quando se age moralmente, se ganha justamente porque a nossa mente, a nossa disposição, o nosso espírito, eles se ampliam. Isso faz bem. Isso é bom para o corpo, isso é bom para a mente. Com isso a gente cria um ambiente, a gente se faz um ambiente saudável. Isso gera saúde também. Né? Se isso não gerar sempre, absolutamente, saúde física, isso gera saúde emocional. Né? Então, mesmo diante, às vezes, de uma doença, você está em paz. Né? Então, isso ajuda também, isso é importante. Penso, recompensa podendo ser qualquer ganho. Então, sim, então pode haver ganho na ação moral. Tá? Aí mais uma colocação da Roselma. Fazer o certo porque é certo que tem que ser feito. Isso. Essa é a ideia da ação moral. Eu faço porque eu acredito que tem que ser feito. Ponto. Se nada de fora vier, está tudo bem. Está tudo bem. Porque um ganho é inevitável, é a minha satisfação. E está tudo bem, assim, de certa forma, que tem que ser mesmo. E está tudo bem. Mas é isso mesmo, Rosel. Eu faço por amor, por compromisso moral. Eu faço porque se eu deixar de fazer, isso não vai ser bom para mim, eu não vou me sentir bem. Eu não vou dormir melhor, né, se eu não fizer. Então a ideia é essa mesmo, né? Então a ação moral é a ação pelo que a própria moral ensina, pelo que a própria moral orienta, né, que é cuidar e respeitar, que é promover a dignidade.
mas ela pode trazer um ganho, mas esse é um ganho interno. E esse ganho se pode buscar. Esse ganho da satisfação com a ação moral, esse pode buscar. Para além disso, salvo alguma coisa que eu não estou lembrando aqui, não, nenhum ganho além disso se busca mediante a ação moral. Ainda que ganhos materiais até possam vir por ela, mas isso é uma ocorrência fortuita. Tá bom? Então fico por aqui, eu paro por aqui, agradeço a presença de todos vocês, agradeço a sua presença, a presença de você aqui, agradeço particularmente as perguntas, as contribuições, as manifestações que recebi. E estimulo você, se não estiver inscrito no canal, que se inscreva. E se já estiver inscrito no canal, compartilhe com outras pessoas. Tá? Para a gente poder injetar cada vez mais energia e concretamente público nesse projeto. E a gente dando notícia para as máquinas de que isso também recebe a atenção das pessoas. Tá bom? Então tá bem, querida pessoa. Obrigado e até a próxima, então. E que eu espero que seja semana que vem. Tá bom? Obrigado, bom resto de dia. Até.